Boa noite, irmãos. Irmãos, eu vou contar uma história para nós aqui nessa noite. Vou contar a história de uma moça que, enquanto criança, ela perdeu o pai e a mãe. A Bíblia não fala como, né, se foi uma tragédia, se foi uma doença, o que foi, mas ela perdeu o pai e a mãe. E ela, então, ficou aos cuidados de um primo. O primo falou assim: eu vou cuidar de você, eu vou te adotar, você vai morar comigo e eu vou cuidar de você. E ele cuidou dessa menina. Essa menina morava num lugar onde não era o país dela. Ela era uma estrangeira. E ela também era muito pobre e fazia parte de um povo que era menosprezado naquele lugar. Alguém sabe de quem que eu estou falando? Esther. Muito bem, quem não sabia, entre na escola de ministério, tá bom? Então, na verdade, nós estamos falando de Esther. Esther, ela teve uma infância difícil. Esther era órfã de pai e mãe, né? Nós sabemos, até eu com alguns quilômetros rodados, né? Bem poucos, na verdade. Mas até eu gosto muito de estar com os meus pais. A Esther não tinha os pais. A Esther foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Mardoqueu, a Bíblia não diz se ele tinha uma mulher, provavelmente ele era solteiro. E ele cuidou e educou a Esther. E num reinado, no lugar onde ela morava, era a Pérsia, que naquele tempo mais ou menos compreendia entre a Índia e a Etiópia. Era um reinado bem grande. E ali existia um rei chamado Xerxes, né, esse nome lindo. E o Xerxes era casado com a Vashti. A Vashti era a rainha daquele reino. Um dia o Xerxes tinha muito dinheiro, não tinha como gastar, né? Isso é um problema raro nos nossos dias. Xerxes deu uma festa que durou dias e dias. E ele liberou muito vinho para a população. Todo mundo, desde o pobre ao mais rico, podia participar da festa, comer bastante, se alegrar. E no último dia da festa, Xerxes sentiu falta da rainha. E mandou chamar a Vashti. Falou assim: eu estou aqui, quero apresentar, porque Vashti era muito bonita. Eu quero apresentar a beleza dela para o reino, para os meus convidados. Então foram lá os mensageiros e falaram: rainha, o rei manda te chamar. E a rainha olha para o rei, para os enviados e fala assim: eu não vou, fala para ele que eu estou muito ocupada, porque eu também estou fazendo uma festa para as minhas convidadas e eu não vou deixá-las. E os rapazes então foram e falaram: rei, a rainha se negou a vir. E o rei ficou muito furioso. Muito furioso. E aí ele reuniu o conselho dele e falou: o que nós vamos fazer com a Vashti? Se todas as mulheres desse reino falarem assim: nós também não vamos obedecer aos nossos maridos. Nem a rainha obedeceu, por que nós temos que obedecer? Então ia gerar uma crise familiar em todo o reinado da Pérsia. E aí os conselheiros falaram: destitui a rainha. Destitui, tira ela do trono. Né? Você tem que dar uma agora, né? Você tem que ser forte agora. E o rei, então, destituiu a Vashti. Imagina, num dia ela era rainha, no outro dia ela não era nada. Né? E o rei, então, ficou lá, solitário e tal. E ele falou: e agora? Quem que vai ocupar a cadeira da Vashti? E aí reuniram de novo os conselheiros e falaram: rei, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um concurso de beleza em toda a Pérsia. E aí todas as mulheres lindas, as moças virgens e maravilhosas, lindas, durante um ano primeiro vão ser escolhidas as mais bonitas, e depois vão ficar um ano sob os cuidados do rapaz lá que cuidava do spa do rei, deve ser, né? E depois desse ano, elas vão ser apresentadas e então o Senhor vai escolher a moça. Imagina todos os mensageiros saindo de casa em casa procurando jovem bonita. E chegaram na casa do Mardoqueu e a Esther estava lá. A Bíblia diz que ela era de parar o trânsito. Ela era muito bonita, né? De parar as carroças da época, né?
a Esther era linda. Deus deu uma beleza rara para Esther. E a Esther foi passando lá, né? Deve ser aquela fila que a gente vê, né? De concurso de beleza, que fica aquelas meninas tudo lá assim. A Esther também estava lá. E quando a Esther passa, os rapazes olham e falam, meu Deus, que moça linda. Essa é uma das escolhidas. Junto com as demais, ela foi lá para o spa das belezas lá do harém do rei. E ela ficou lá durante 1 ano, 6 meses tomando banho de um perfume e 6 meses do outro, né? Era aquela coisa, 9 pessoas para servir, mais ou menos, a Esther. Imagina, e o rapaz gostou muito da Esther, ela era uma moça muito educada, além de bonita, coisa rara, né? Mas ela era muito educada, muito doce, muito fofa. E ele gostou muito dela e ele investiu na beleza da Esther. E no 10º mês que ela estava lá, ela é apresentada ao rei, e o rei se apaixonou pela Esther, falou, essa é a minha escolhida. Esther, então, de órfã, de pobre, de estrangeira, passa a ser a rainha da Pérsia. Imagine vocês a mudança de posição. Mas tinha o Mardoqueu, o primo dela. O primo dela, a Bíblia fala que ele andava em volta lá para saber como estava Esther. Não é porque Esther tinha casado que ele deixou de cumprir o papel de pai na vida dela. Acho isso muito bonito. E ele ficava lá, tal, lá do lado de fora do palácio. E um dia, um tal de Amã, que passava lá e todo mundo se curvava perante Amã, porque Amã era um homem muito influente lá do rei. E ele passou perto do Mardoqueu e o Mardoqueu não se curvou. No outro dia ele passou de novo e Mardoqueu, você não vai se curvar perante mim? Mardoqueu, não. E ele foi pegando uma birra de Mardoqueu, uma raiva, um ódio, e ele planejou então acabar com a vida de Mardoqueu. E ele falou assim, olha, eu sei quem Mardoqueu é. Mardoqueu faz parte do povo judeu que está aqui, dos estrangeiros. Então eu vou dar uma ideia para o rei, para a gente exterminar o povo. Não era só Amã que ele queria exterminar. Era o povo inteiro que estava lá. E ele foi lá num dia que o rei estava de bom humor e falou, rei, é o seguinte, tem um povinho no nosso meio, uma ralé, sabe? E essa ralé que está aqui no nosso meio, povinho assim, que não se mistura com a nossa cultura, com os nossos costumes. Então o que o senhor acha da gente exterminar com eles? O rei falou, é para já. Vamos mandar então uma carta para toda a Pérsia, e ele selou com o anel dele, e saíram os mensageiros. E Amã ficou sabendo, recebeu um papelzinho daquele, que os judeus seriam mortos, e Amã ficou muito, muito, muito preocupado e triste. E ele se vestiu de pano de saco, que era o sinal de humilhação, e ficou chorando pelas ruas em volta do palácio, até que alguém foi lá e falou assim, Esther, teu primo surtou geral, né? Teu primo está lá fora, chorando, desesperado. E agora, o que nós vamos fazer? Ela pegou umas roupas bonitas e falou, leva lá para ele se vestir. A hora que chegaram lá, ele falou, eu me recuso a vestir essas roupas. Aí ela mandou um homem da confiança dela e ele perguntou, Mardoqueu, o que está acontecendo? Ele falou, olha, aqui está o papel. O Amã quer exterminar todos os judeus. Fala para Esther que é a hora dela se levantar. E o rapaz chegou lá com o papel, e a Esther falou para ele, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E existe um decreto real, que se alguém chegar à presença do rei sem a permissão dele, e ele não quiser receber essa pessoa é morta. Isso pode acontecer, inclusive, comigo. Imagina. E aí, o rapaz foi, deu o recado lá para Mardoqueu. E Mardoqueu, então, mandou o seguinte recado para Esther, que está escrito no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12. Esther 4:12. Esther é um livro muito bonito, de apenas 9 capítulos.
que conta essa história inteirinha, de 10 capítulos. O 10º é bem pequenininho. Que conta essa história linda que você pode ler na sua casa depois. Eu só estou dando uma resumida. Então, Esther, capítulo 4, 12, diz assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai perecerão. Quem sabe se não foi por um momento como este em que você chegou à posição de rainha. Quando Esther recebeu essa mensagem, Esther mandou outro recado para ele. Então, a partir de hoje, convoque os judeus para um jejum de 3 dias e oração. Eu e as minhas servas também estaremos nesse jejum. Depois desses 3 dias eu vou até o rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela resolveu enfrentar a situação. Bom, queridos, na verdade, a palavra que Deus colocou no nosso coração é chamados para fazer a diferença. Chamados para fazer a diferença. Esther, ela não teve uma infância muito boa. Provavelmente, por muito tempo, ela sofreu a perda dos pais. Provavelmente, o primo dela não seria um primo muito amável, mas ele resolveu assumir a guarda de Esther e cuidar dela. E eles se permaneceram ali, não quiseram voltar para a Judéia, para a região da Judéia, que muitos judeus já tinham voltado. Ela nasceu, ela cresceu, ela foi escolhida para ser rainha. E agora tinha um plano de extermínio para a família dela, para os judeus. E o que então Esther deveria fazer? Se você estivesse no lugar dela, você tinha 2 chances. Primeiro, que ninguém no reino sabia que a Esther era judia, porque Mardoqueu tinha falado para ela não falar. Ela podia então dizer assim para o Mardoqueu: Mardoqueu, eu sinto muito, meu primo, mas agora eu sou a rainha da Pérsia. E eu não vou enfrentar o rei, não posso. Sinto muito pelos judeus, mas eu estou numa situação muito confortável. Ela podia ter respondido isso. Ela podia ter negado as suas origens. Mas ela resolveu enfrentar uma situação que podia exterminar todos os judeus ali que estavam na Pérsia. E o primeiro passo, então, que Deus faz conosco quando nós somos chamados para um propósito, porque nós fomos chamados para um propósito. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, talvez você não tenha a história de Esther e nem tenha chegado à posição de um rei ou rainha, mas você não foi colocada neste mundo por acaso. Você foi colocada porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Eu não sei a sua história de vida, eu não sei de onde você vem, eu não sei o que dores você carrega, porque Esther carregava muitas dores. Nós carregamos muitas vezes algumas dores durante a nossa jornada. O certo é de que Deus não colocou a gente neste mundo por acaso. Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? Deus tinha um propósito para Esther. Deus tinha um propósito para Mardoqueu. Deus tinha um caminho para eles. Talvez se ela estivesse com o pai e a mãe dela, ela não teria chegado à posição que ela chegou. Talvez se ela tivesse passado pelo conforto de ter uma família estável, sem dor e sem problema, ela não tivesse sido preparada e capacitada para assumir um reinado. Mas o que Deus fez para ela foi transformar a vida de plebeia em rainha. Deus fez para ela, transformou a vida de uma órfã, de pobre, de estrangeira, a ocupar um lugar de privilégio no reinado da Pérsia. Deus faz para nós, tira-nos de posição muitas vezes de humilhação,
de vexatória, de situação de dores, de conflitos, para colocar a gente no lugar onde Ele planeja usar-nos. Amém? Deus faz isso conosco. O propósito de Deus, às vezes as pessoas questionam e falam, parece que eu vim para este mundo para sofrer. Talvez muitas vezes a Esther tivesse pensado isso. Talvez a Esther falou assim, qual o propósito de Deus para mim? Porque todo mundo tem o pai e a mãe, e eu não tenho o pai e a mãe. Mas o propósito de Deus para Esther é que Deus estava forjando o caráter dela para que um dia ela ocupasse um trono. Talvez nós aqui hoje, alguns de nós, estejam se preocupando e se perguntando, por que é mesmo que eu vim a este mundo? Por que é mesmo que Deus colocou-me nessa família? Por que é mesmo que eu tenho passado todas essas dificuldades na minha vida? Eu posso te garantir que Deus tem uma história de superação para você. Deus faz isso. Ele tem prazer em cuidar de nós. Nós lemos essa semana na célula. Qual foi o salmo que nós estudamos na célula essa semana, irmãos? 113. Muito bonitinho. Nós lemos nesse salmo que Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Amém? Você pode acreditar nessa mensagem? De que Deus levanta do pó o necessitado? De que Deus ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes? Amém? É isso que Deus tem para nós. Não importa de onde nós viemos, do lixo que nós viemos, da situação de desespero, de tristeza, Deus pode nos tirar dessa situação e colocar numa situação de honra, hoje mesmo. Hoje mesmo Deus tem uma história de superação para você. Eu queria que você olhasse para a pessoa do teu lado e dissesse, Deus tem uma história de superação para você. Sabe por quê? Porque você tem um propósito. A sua vida tem um propósito de ser. Você ainda tem um propósito para cumprir. Tem um chamado de Deus para você. Amém? Talvez você esteja meio perdido assim, numa situação de conflito, uma situação de desemprego, ou de uma situação de conflito familiar. Eu posso te garantir, de acordo com a vontade de Deus para você, é que você passe por um processo de superação e que Deus pode te levantar e te colocar no lugar onde Ele deseja que você esteja. Amém? Quem crê nessa palavra? Glória a Deus. A Bíblia é cheia de histórias de superação. Você pode ler a vida de Pedro. Pedro era um pescador de peixe. Pedro era um cara que falava demais, que era descontrolado, que falava quando não devia falar, como muitos nós. Mas Jesus transformou a história de Pedro, e Pedro transformou-se num pregador, onde mais de 3.000 pessoas se converteram através de uma pregação dele. Amém? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Hoje de manhã o pastor Lisanas lembrou de Gideão, que era o menorzinho, da menor tribo, da menor família, e o mais caçulinha, fraquinho da família. Quando o anjo veio falar com ele, ele falou, ai, tem certeza que você está falando com a pessoa certa? Ele era medroso, mas Deus levantou Gideão para salvar uma nação. Amém? É isso que Deus tem para nós. Não importa a nossa situação. Talvez você olhe para a pessoa do lado e fale, nossa, essa pessoa tem tanta capacitação. É uma pessoa tão abençoada, sabe falar, sabe orar. Deus quer usar você para cumprir o propósito que Ele tem para você. Não importa qual seja. Maioria de grandes aqui profetas da palavra, Moisés era gago. Né? Imagina Moisés dando ordem para o povo, gente. Demorava 1000 anos para falar alguma coisa. E tinha outros aqui que tinham muitos problemas. Mas Deus veio e transformou a história deles para que eles cumprissem o propósito pelo qual Deus havia chamado.
E é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer que a gente supere as dificuldades. Deus não quer que a gente fique patinando na lama o resto da vida, dizendo, ai, ó céus, ó terra, ó vida, ó, né? Deus quer que a gente passe dessa fase, para que a gente creia que Deus vai colocar a gente num lugar de bênção. Isso foi o que aconteceu com Esther. Talvez as amigas de Esther lá da escola faziam bullying com ela, no dia dos pais, no dia das mães. Talvez olhava para ela e falava, ai meu Deus, pobrezinha dessa judia que não tem nem pai nem mãe. E agora Esther estava numa posição de rainha. Uma posição alta que Deus colocou ela. Amém? E o segundo passo que a Esther fez e que a gente deve fazer também é aceitar o propósito de Deus. Porque muitos de nós sabemos até que Deus tem um propósito para a nossa vida, mas aceitá-lo são poucos. Por quê? Aceitar o propósito de Deus para as nossas vidas envolve confronto, envolve sair da zona de conforto, envolve sair muitas vezes e deixar o nosso egoísmo de lado, deixar o individualismo do lado e cuidar de gente, e cuidar de pessoas, e cumprir uma missão. E foi isso que aconteceu com ela. E no livro de João, capítulo 15, versículo 16, está dizendo assim, eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos escolhidos para isso. Você foi escolhido para dar fruto, e que o fruto que você der permaneça. Essa é a sua missão. Se você até hoje não sabe qual é a sua missão, qual é o propósito pela qual Deus te chamou? Deus te chamou para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te chamou para que você dê fruto, e para que os frutos que você der possam permanecer. É para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para transformar pessoas, para trabalhar nesse processo, para ajudar outros a superarem. Para isso Deus te chamou. Toda transformação tem um propósito. Fala comigo isso. Toda transformação tem um propósito. Tem um propósito. Esther, a transformação que Deus fez na vida dela não era só para ela ficar lá, passando marquei na cara. Entendeu? O propósito de Esther não era só ficar lá sentada com as mãos esticadas para alguém trocar o esmalte. O que Deus fez na vida de Esther não era para ela ficar lá só trocando de vestido e para apresentar diante do rei quando ele chamasse. O propósito pelo qual Deus chamou a vida de Esther foi para proteger e salvar um povo inteiro de um extermínio. Deus chamou a gente, não é só para a gente ficar lá olhando para as quatro paredes e falando, ai, que casa linda que Deus me deu, glória a Deus. Ah, nem vou na igreja porque eu vou curtir mais a minha casa, com as pernas para cima. Ai, que carro lindo, não vou nem dar carona para não sujar meu carro, tão lindo que ele é. Né? Ai, que isso, ai, que aquilo, ai, que conforto, ai, que isso. Olha, você vê de onde eu era? Olha, eu vim lá de baixo, ó. Agora eu estou aqui. Você viu? Você viu? Pois é, Deus me colocou em posição de honra, agora eu vou ficar só sendo honrado. Não. Deus nos coloca na posição de honra, mas para que a gente possa servir. Amém? Deus não coloca a gente para a gente ficar lá, porque até Jesus empoeirou os pés dele aqui. O apóstolo Paulo, que era um homem super sábio, que era um homem inteligente, era um homem abençoado, o apóstolo Paulo foi açoitado, o apóstolo Paulo trabalhava para que pessoas fossem libertas, o apóstolo Paulo deu a vida dele, entregou, foi preso, mas ele cumpriu o propósito pelo qual Deus chamou ele. E ele falou, a minha carreira está completa, e eu tenho lá em cima o lucro da minha vida. Ele falou, o morrer é lucro. E às vezes a gente fica tão cheio de conforto e almofadinha em volta. Deus colocou a gente ali, colocou, mas para quê, irmãos?
tem um propósito. O trabalho que Deus te deu, o curso que Deus colocou para você fazer, Deus tem um propósito na sua vida ali. Com a sua profissão, com a sua vida. O lugar que você ocupa é um lugar que precisa ser de bênção, de transformação. Deus quer isso para as nossas vidas. Deus não nos coloca numa situação de conforto para que a gente entre num processo de estagnação espiritual, mas para que a gente cumpra ali o propósito de Deus. Amém? Mas teve uma outra coisa que aconteceu com Esther, e que a gente precisa também que aconteça conosco. Esther se submeteu a Deus. Quando toda a situação, ela podia ter falado assim: ah, Mardoqueu, pode deixar que eu sou a rainha desse reino, tá? Eu vou resolver as coisas da minha forma. Vou colocar uma roupa provocante e vou lá no rei. Ah, reizinho, cuti-cuti. Então, né? Olha, você tem que assinar um negocinho ali para mim. Ela podia ter usado de outras estratégias. Ela podia, como rainha, ela podia ter colocado de uma outra forma. Mas ela escolheu se submeter a Deus. Isso é lindo, gente. Ela escolheu. Ela falou, sabe de uma coisa? Então nós vamos fazer o seguinte. E ela foi que deu essa ordem. Nós vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Eu vou jejuar com as minhas servas e você convoque o povo para jejuar. Depois desses 3 dias, eu vou me vestir e eu vou à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela se submeteu a Deus. Ela entrou no processo de obediência, de buscar a vontade de Deus. Às vezes nós temos muita sabedoria, nós temos muitos conhecimentos, mas na hora de resolver um problema a gente não busca a orientação de Deus. A gente resolve de acordo com o que a gente tem acostumado a fazer. De acordo com as nossas teorias, com o nosso conhecimento, com o nosso jeitinho brasileiro, vou dar um jeitinho aqui, vou dando um jeitinho ali. Mas o que Esther fez foi, Senhor, qual é a tua vontade? Me ajude a ter o favor do rei. A beleza dela não era suficiente para isso. Nós muitas vezes crescemos na nossa vida espiritual, ou financeira, ou, sei lá, profissional, e nós achamos que isso é mérito próprio. E tudo que vai resolver, nós pegamos aquelas armas que nós temos, que são as mesmas armas que o pessoal do mundo usa. E fala, ah, não, peraí, eu tenho muito conhecimento nessa área. Ai, peraí, que eu tenho dinheiro. Peraí, que eu tenho um negócio aqui para resolver. Mas a Esther, ela tinha muita beleza. Mas até isso, ela se submeteu à vontade de Deus. Ela ia, sim, se colocar em risco. Mas, primeiramente, ela foi, orou, jejuou, colocou o povo para orar. E falou, peraí, agora eu vou falar com o rei. E eu espero obter dele o favor. Eu espero que ele estenda o cetro dele para mim, para que assim eu possa dizer para ele tudo o que está acontecendo. E ela foi. E ela foi. Nós precisamos submeter mais a nossa vida diante de Deus. Às vezes o nosso filho fica doente, a primeira medida qualquer, levar no médico. A gente tem que levar no médico. Mas a gente precisava ser um pouco mais dependente de Deus. Nossa vida financeira surge aquelas contas para pagar e a gente vai e faz um empréstimo, ao invés de pedir orientação para Deus. E depois fica orando, pedindo ajuda para pagar o empréstimo. Nós precisamos submeter mais a Deus. Nós precisamos dizer, Senhor, eu vou me humilhar. Eis-me aqui, Senhor, eu vou me humilhar. O que eu tenho, o que o Senhor me deu, é muita bênção, mas não é suficiente, porque se não estiver no tempo e no propósito de Deus, não vai me servir de nada. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós. Qual é o momento certo de agir? De que forma agir? Nós fazemos tantas coisas, metendo os pés pelas mãos, na questão dos relacionamentos, né?
na questão das amizades, na questão do namoro. Nós fazemos tantas coisas do jeito que nós sempre fizemos. E Deus está falando, através da vida de Esther, submeta-se a mim. Eu sei o que eu tenho que fazer através de você, e no momento certo vou fazer. Se você quiser obter o favor do rei, não vá na sua força, não vá na sua energia, porque ela pode acabar. Mas vá na força de Deus e busque no Senhor a orientação correta. Oração amanhã, 6:30. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não adianta de nada várias estratégias da célula e comilança. Não adianta nada disso se não tiver a orientação de Deus. É muito bom comer junto com a célula, mas em primeiro lugar, precisamos de ter a orientação de Deus. Precisamos de ter o aval de Deus, o momento certo de agir. Esther arriscou a vida dela. Esther colocou a vida dela em risco em nome de um povo que estava prestes a ser exterminado. E se fosse a gente? E se fosse eu? E se fosse você? O que será que a gente teria coragem de fazer? Bom, queridos, Deus tem planos para nós. Deus tem planos para nós. Talvez você ainda não saiba, mas Deus tem plano para você. Deus tem planos, propósitos. Deus quer usar a sua vida no cumprimento do chamado. O privilégio é nosso. Não adianta a gente falar assim, vamos lá fazer a obra de Deus, porque se eu não for, ninguém vai fazer, não. Mardoqueu falou, se você se calar nessa hora, Deus vai levantar outras pessoas, mas você que teve esse privilégio de abençoar, você vai perecer. Deus vai levantar outros. Se eu não for, Deus vai levantar outros. Mas o privilégio de ir, o privilégio de ser usado por Deus, no processo de salvar um povo, de cuidar de vidas, de trabalhar para a superação das pessoas, esse privilégio é nosso. Os anjos muito queriam vir fazer o que nós precisamos fazer, evangelizar. Mas o Pai não deixou. O Pai falou, esse é o privilégio dos seres humanos que são convertidos. Esse é o privilégio deles. Às vezes a gente não valoriza isso. Mas esse é um privilégio. Esse é um privilégio. Nós precisamos saber o que Deus tem para a nossa vida. Saber qual é o propósito dele, para parar de ficar tateando, dando tiro para tudo quanto é lado. Uma hora está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra. Já entrar em 3 faculdades, nenhuma dá certo. De começar um plano, no meio desistir, começar outro desistir. De começar um namoro, desistir, começar outro desistir, começar outro desistir, começar outro desistir. Esse agora é da vontade de Deus e depois de repente não é mais. Agora Deus falou que é esse, agora também não é mais. Será que foi Deus mesmo? Não é verdade? A gente fala, esse é o emprego que Deus me deu, depois vai lá e pede as contas. Não era Deus que tinha te dado? Então, às vezes, a gente fica assim, falando umas coisas que Deus falou, que Deus não falou nada. E fazendo as coisas de acordo com o nosso próprio interesse, egoísta, claro, individualista. Mas Deus quer tirar a gente disso e colocar a gente no centro da vontade dEle. E falar assim, agora eu vou te usar. Eu coloquei você aqui, não é para você ficar com as... Eu sempre falo, com as patas para cima. Não foi para colocar com as perninhas para cima e ficar lá, Senhor, obrigado, que delícia, Senhor. Mas foi para você trabalhar e fazer algo de importante para Deus. Amém? Quem aceita esse chamado na sua vida? Quem aceita fazer parte do povo que Deus tem chamado e escolhido para fazer mudança no nosso Brasil, no nosso país, né? Brasil está um extenso campo missionário. Extenso campo missionário. Você pode fazer uma faculdade e trabalhar no Nordeste, ganhar dinheiro e salvar vidas. Não é? Nós podemos fazer isso. Nós podemos alcançar os perdidos através do cumprimento do chamado de Deus para nós. Deus tem planos para nós. E o privilégio de sermos usados é nosso.
Amém? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar de posição. Você que está numa situação bem complicada, saiba, Deus tem um processo de superação para você. Você vai superar. Eu acredito. Você vai superar e vai chegar do outro lado e vai trabalhar com aquelas pessoas que passaram pelo mesmo que você está passando. Deus tem um propósito em toda e qualquer situação. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai cuidar de você. Esther fez uma coisa muito importante também, queridos. Esther não negou as suas origens. Lá, quando Mardoqueu mandou aquele recadinho para ela, ela já se ligou logo. Eu sou judia. Aquele povo é o meu povo. Às vezes a gente chega num lugar, e eu vejo muitas pessoas fazer isso, é uma tristeza, é uma pena. As pessoas negam de onde vieram. Tem vergonha de dizer de onde veio. Tem vergonha de olhar para trás, cumprimentar as pessoas, se abaixar, se humilhar. Esther não teve essa vergonha. Esther, ela sabia quem ela era e de onde Deus tinha tirado ela. E eu quero perguntar para a gente hoje, você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe? Porque muitas vezes a gente acha que foi por mérito próprio que nós saímos de lá. Mas não foi, queridos. Nós saímos de lá porque Deus nos tirou. Amém? Deus tirou você de lá. Tem um texto que diz em Colossenses 1,13, que diz assim, Deus, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou. A beleza de Esther foi algo que Deus colocou nela que sabia que seria importante para a escolha. Deus sabia que seria importante a beleza dela. Mas não foi pelo mérito da beleza que ela chegou aonde ela chegou, porque tinha muitas moças bonitas lá no reino. Foi porque Deus tinha um propósito na vida dela. Não foi pela tua inteligência que você chegou onde você chegou. A tua inteligência ajudou muito, porque foi Deus que colocou em você. Mas você chegou onde você chegou, porque Deus tem um propósito aonde você está. Não foi pelo rosto bonitinho, por ser educadinho. Não foi muitas vezes por você ter indicações, né, pessoas que te indicam. Ah, porque eu tenho muitos contatos. Não foi por isso. Os contatos foram importantes, mas Deus permitiu que você chegasse lá, porque Ele queria que você chegasse. Amém? Reconheça isso na sua vida. Olhe para trás e saiba de onde você veio. Não é vergonha. Não é vergonha você olhar para trás e falar assim, eu vim de uma situação de muito desprezo. Eu sofri violência doméstica. Eu passei por uma situação de engano. Eu fui traída. Não é vergonha. Vergonha é não saber de onde veio. Não saber as suas origens. Negá-las e dizer que aonde chegou foi por mérito próprio. Há um povo de onde viemos, que precisa de nós. A posição não é de conforto, mas é de cumprimento do propósito de Deus. E em terceiro lugar e último, a gente precisa se submeter a Deus. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Amém? Eu salvarei vocês, Deus diz. Mas a gente precisa se humilhar e buscar a face de Deus. Não importa se a gente é rico, se é pobre, se tem muitos problemas hoje, se não tem. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Tiago diz, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele exalte vocês.